3 minutinhos para a gente começar a orar. A gente vai orar, colocar o nosso coração nas mãos do Senhor, esquecer do corre-corre de hoje, porque hoje eu posso dizer isso, só tem mulher, né? Eu acredito que não foi o contrário de mim, todas correram muito, porque hoje foi aquele dia, né? Mas aí aprove a Deus nos reservar esse horário para a gente se renovar na presença do Senhor, se resguardar na presença dEle. Então fecha teus olhos, te consagra, diz assim, Senhor, vamos declarar isso comigo. Senhor, estou aqui na tua casa, na tua presença. Pode falar e pode agir da forma que o Senhor desejar sobre a minha vida e sobre tudo que vai acontecer aqui. Amém? Então quem é batizado em línguas pode orar um pouco em línguas. Quem não for, ora, pede ao Senhor, faz uma consagração do teu coração essa noite ao Senhor. Despeja nas mãos de Deus a sua expectativa que lhe trouxe aqui, porque antes de qualquer coisa o Senhor já via você na sua casa e sabia como você ia chegar aqui, amém? Então gera expectativa. Pai, em nome de Jesus nós declaramos esse culto abençoado, um louvor abençoado na tua presença. Eis-me aqui, Senhor, estamos aqui na tua presença para te adorar, para te engrandecer, para te glorificar, para te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deu, a mim, a nossa família, a essa casa de oração. Que possamos, Senhor, nos desprender de tudo aquilo que puxa a atenção. Seja conosco nesse momento, no período de louvor, com a ministra da palavra, que a palavra venha como seta ao alvo, aos nossos corações, daquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, mas que precisamos ouvir para entrar numa linhagem daquilo que o Senhor tem para nós, na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos, na nossa igreja e em tudo onde a planta dos nossos pés pisar, o Senhor seja conosco. Amém? Então vamos cantar, vamos adorar. Sejam bem-vindas, né? Na presença do Senhor, amém? Com palmas. Deposite sua alegria no Senhor e diga, Senhor, esse é o dia, essa é a hora que o Senhor escolheu para estar aqui. Amém? Este é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, aleluia. Olhe para a sua irmã que está do seu lado e diga assim, seja bem-vinda. Vamos dançar no Senhor, amém? Eu criei, por isso falei, por intermédio da fé acontecer, o impossível se render. E nós o quê? Declare, nós cremos, por isso falamos. E o povo da fé aqui está, pra juntos celebrar. Nada vai nos parar, nada vai nos calar, nada vai nos calar, nada vai nos parar, nada vai nos parar. E o quê? Nada vai nos calar. O quê? Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, eu criei, por isso falei, e o povo da fé aqui cresceu, o impossível se... Nós cremos, por isso falamos.
Nós cremos, por isso falamos que o povo da fé pra juntos celebrar. E o quê? Nada vai nos parar e nem vai nos calar, hein? Nada vai nos calar. Nada vai nos parar. Nada vai. Dê a dança para o Senhor. Seu melhor, esse é o dia. Esse é o dia, essa é a hora. De celebrar em fé a vitória. De se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer. Esse é o dia, essa é a hora. De celebrar em fé a vitória. De se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai. Vou avançando de fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou avançando e o quê? E prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai nos parar. Vou avançando, declare nada vai me parar. Diga assim, me parar, nada vai me parar. E eu vou avançando. Declare, nada me vai parar. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. Para terminar, de fé em fé, amém? De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou avançando e prosperando. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando. Aleluia! Quem está disposto de avançar? Amém? Os louvores são palavras cantadas. E precisa que a gente tome posse daquilo que sai da nossa boca. Amém? Ele é alívio para a nossa alma. Você possa continuar nessa adoração e dizer quão formoso és, Senhor, na nossa vida. Porque maravilhoso Tu és em todos os momentos. Em todas as fases. Em tudo que nós podemos fazer. Ou até mesmo que não conseguimos fazer, Pai. Tu és formoso. Tu és grandioso. Maravilhoso. Declare palavras de amor a Jesus agora. Obrigada, Jesus. Eu te amo, Pai. Tu és maravilhoso na minha vida. Tu és grandioso. Tu és formoso. Tu és fiel em todo o tempo. Aleluia, aleluia. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Levante suas mãos e adore. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu, Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, Tua glória
Sua glória enche a terra, tua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Declare para o Senhor: maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua, ó Senhor, maravilhoso, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, aleluia. Tem mulher de Deus aqui? Aleluia. Boa noite, minhas irmãs. Sejam muito bem-vindas. Você está no culto das mulheres, não é isso? Então esse momento é só para você, é só para mim. Então vamos aproveitar, tá bom? Eu quero apresentar a ministra da noite, a irmã Socorro. Ela é esposa do pastor Alan, lá da sede, tá certo? E é ela quem vai estar ministrando para nós nessa noite. Então abra o seu coração, porque certamente o Senhor vai te alcançar nessa noite. Amém? Então a gente vai ter mais um louvor. Depois desse próximo louvor, a gente vai ter a ministração da palavra. Amém? Fique à vontade, tá? Como vocês já estão. Esse é o último louvor antes da palavra. Desprenda mais e mais. Amém? Aleluia. Oh, oh, oh. No esconderijo onde eu posso descansar. Descanse na presença do Senhor. Seu refrigério habita a paz, excede o meu pensar. Não tem
Aleluia, fique certa disso. Tu estás comigo. Aleluia. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença, a tua presença me revestes de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença. Na tua presença. Olha o que você vai dizer agora. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder, que habita em mim, que habita em mim, e opera em mim, que se move em mim, que se move, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, que a minha tristeza se reveste em alegria. Na tua presença, na tua presença. Meu coração pula, suscita de alegria. Na tua presença, na tua presença. Tu és, Senhor, o nosso esconderijo, o nosso Altíssimo, onde a paz habita, onde o poder habita do teu Espírito. No esconderijo, onde eu posso descansar. Aleluia, faça sua oração. Teu refrigério habita a paz, excede o meu pensar. Não temeremos, Senhor, porque Tu estás conosco em todos os momentos, em todas as horas, aonde a planta do nosso pé pisar. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A tua presença, a tua presença me revestes de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença. Na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder, que habita em mim, habita, opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus, Ele habita em mim, opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus, um dia em tua presença é melhor. Isso, Senhor. Só um dia na tua presença, Pai. Um dia em tua presença é melhor que um dia em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia
dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. A tua presença, a tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença. Na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resiste ao seu poder, que habita em mim, habita, opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Nós te exaltamos, Pai, pela tua presença que habita dentro de nós. Nós te exaltamos, nós te damos toda adoração. Nós exaltamos o teu nome, Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Senhor dos Senhores. Oh, esse nome lindo, nome sobre todo nome, nome sobre toda situação, nome sobre toda pressão, nome sobre toda fraqueza, nome sobre toda pobreza, nome sobre toda doença. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus, é o nome que exaltamos nessa noite. O nome sobre todo nome. Amamos você, Jesus. Te damos todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Pai, eu te louvo nessa noite. Eu te bendigo nessa noite pela sua presença nesse lugar e dentro de nós. Pai, eu consagro esse culto a você. Eu consagro a nossa vida a você durante esse tempo, que vamos ter comunhão com a sua palavra. Doce Espírito Santo, eis-me aqui. Eu dependo totalmente de você. E eu não conheço o coração das minhas irmãs. Eu não sei o que elas precisam receber de você nessa noite, mas você sabe do que cada uma está precisando, do que cada uma gerou a expectativa nessa noite. E a mesa está posta. A mesa está posta. E eu convido cada uma das minhas irmãs a sentar nessa mesa e comer do alimento, Pai, do que você vai dar a cada uma de nós. Porque nós somos filhas, somos guardadas, somos abençoadas, somos protegidas, somos mais do que vencedoras. Oh, nós somos tudo em você, Senhor. Muito obrigada por tudo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridas. Glória a Deus. Deus é muito bom. Então, Onaí, ela já me apresentou. Meu nome é bem fácil, né? E para mim é uma honra estar aqui hoje à noite nesse culto de mulher. Amém? Você escolheu a melhor parte. Foi de estar nesse lugar. E essa boa parte que você e eu escolhemos, nós vamos desfrutar desse momento. Amém? Eu amo o culto de mulheres. Eu digo que Deus tem um chamego com as mulheres e com o culto de mulheres. Eu gosto de todos os cultos, mas a praia que eu amo é o culto de mulheres. Porque a gente se identifica, não é isso?
A gente só muda de endereço, mas as necessidades que eu passo, cada uma passa de uma forma diferente. Mas sabendo que nós temos uma palavra que nos sustenta. Essa é a base de tudo, é a palavra de Deus. Amém? Então eu quero agradecer o convite, né, de estar aqui nessa noite servindo ao Senhor e servindo a vocês. Amém? E quando eu estava orando por esse culto, veio uma palavra no meu espírito. Eu estava orando e eu tentei orar por uma coisa, por outra. Hoje de manhã, minha manhã foi bem movimentada. Voltei, fui orar, achando que o Senhor ia mudar, mas não mudou. Amém? Então eu estou seguindo aquilo que o Espírito trouxe ao meu coração. E ele trouxe uma palavra que eu fui a primeira a ser ministrada. É ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Amém? O que é que nós estamos falando? Qual é as palavras que têm saído da minha boca e da sua boca? Como filhas de Deus. Amém? Então foi isso que veio ao meu coração e o Espírito foi me levando a estudar sobre esse assunto. Querido, palavras são sementes. Amém? Palavras são sementes. A gente tem que ter um zelo, um cuidado quando nós falamos. Nós não temos que falar por brincadeira, não temos que falar por estar brincando com as pessoas, porque uma vez que saiu, a semente é plantada. E palavras são sementes. Seja palavras boas, seja palavras ruins. Seja palavras certas ou palavras erradas. E uma das coisas que a gente tem que mais vigiar é as palavras que você e eu estamos liberando para dentro da nossa casa. Porque, queridas, nós mulheres temos um poder de influência acerca do contexto de casa, do contexto de família. Eu vivi uma experiência dentro da minha casa que foi desde esse tempo que o Senhor disse, está vendo o poder que a mulher tem de influenciar a casa? Eu só vou falar isso para a gente vir para a palavra. Na nossa casa, eu tenho 3 filhos que hoje não estão mais na nossa casa. Hoje eu e Alain vivemos um ninho vazio mesmo. Mas está muito bom e está maravilhoso e a gente está viajando nessa estação que o Senhor está nos dando. Amém? Porque a gente vive vida de estações. Eu não vou ficar numa cadeira de balanço chorando, relembrando dos meus filhos. Eu vou viver o melhor de Deus para mim e para o meu marido nessa estação. E meus filhos vendo o que eu e ele estão vivendo. Eu não vou estar, meu filho não liga para mim, esquecer de mim. Não, eu quero é curtir a vida. Amém? Então, o tempo que o Senhor me ensinou foi um tempo que eu ainda tinha filho em casa e nós lá em casa tomávamos muito refrigerante. Mas era muito mesmo. Ao ponto de abrir uma Coca-Cola e ir rápido e abrir outra. E um dia eu tomei uma decisão de parar de tomar refrigerante. Foi uma coisa radical. Isso foi a experiência que eu tive. Eu falei com a Coca-Cola e eu disse que ela não me dominava. Que eu tinha o poder de dominar ela. E eu parei. E nessa época, meu esposo estava pastoreando a igreja de Boa Vista e no outro dia teve um batismo nas águas com um churrasco. Olha o que foi que eu fiz. Todo mundo me tentando com uma Coca-Cola bem gelada. E eu disse, eu domino você, Coca-Cola. Você não me domina. Então eu parei. Mas parei a Coca-Cola, ó engano. E os outros eu tomando. E o Senhor disse, e por que não domina todos? Eu disse, é isso aí. Se a Coca-Cola é a difícil, por que não domina todos? Então eu parei todos. E eu fui, não foi fácil, mas eu consegui. Tem muitos anos isso aí, tem mais de 17 anos. E eu parei de tomar todos os refrigerantes. Queridos, aquela influência pegou toda a minha casa. Meu esposo parou de tomar todos os refrigerantes e meus filhos. E foi aí quando eu disse, como nós mulheres temos poder de trazer uma influência certa para dentro da nossa casa. Por exemplo, orar. Nós mulheres não temos que ter vergonha de pegar na mão do nosso esposo e orar, querido. Não tem vergonha porque você é uma mulher cheia do Espírito e você vai afetar a vida dele de oração. Afetar a vida dos seus filhos. Nós não temos que ter vergonha de orar. Tem que tocar fogo na oração, amém?
Oração é bom demais. Eu amo falar de oração, mas o Espírito me inclinou a falar do poder das palavras. O cuidado com o que está saindo da nossa boca. Boca é um pilar para uma vida cristã vitoriosa. A nossa boca é um pilar para uma vida cristã vitoriosa. Às vezes nós estamos servindo ao Senhor, estamos servindo a igreja, a departamento na igreja, dizimando, ofertando, fazendo tudo. E às vezes tem umas áreas meio desajustadas. E a gente fica, por quê? O que é que está acontecendo? Às vezes são palavras que a gente tem que consertar. Porque eu estou vivendo hoje o que eu falei lá atrás. E eu vou viver daqui a 10 anos, se Jesus não chegar daqui a pouco, o que eu estou falando hoje. Então, nós temos que ter zelo com o que sai da nossa boca, porque palavras são poderosas. Amém? As nossas palavras, elas têm um poder criativo. Um poder criativo de mudar circunstâncias, de mudar situações, de mudar o destino dos nossos filhos. Palavras têm poder criativo da gente mudar situações. Palavras têm poder, querida. Às vezes você está falando uma situação e a situação permanece a mesma. Mas continue falando a palavra de Deus naquela área. Continue falando, porque uma hora você vai ver a manifestação do poder da palavra, mudando aquela situação. Amém? Só temos que ter o zelo do que é que está saindo da nossa boca. Há poder em nossa boca. Você pode afetar o seu futuro falando certo. Amém? Você vai viver coisas daqui uns dias, o que você está falando hoje. E você e eu estamos vivendo hoje, e nós temos coisa hoje, o que falamos antes. Seja coisa boa ou seja coisa errada. Às vezes tem pessoa vivendo uma situação e diz, eu não sei porque estou passando isso. Eu não sei por que isso. Às vezes, querido, nem é assim a questão de plantou, colheu. Às vezes é o poder da palavra. E a gente é muito rápido de falar rápidas, palavras erradas, e quando a circunstância vem, a gente esquece o que falou lá atrás. Principalmente quando a gente está irado. Principalmente quando tem contenda dentro de casa. Principalmente quando um filho nos confronta. Aí a gente tem a inclinação de falar muito rápido. Mas palavra tem poder. Amém? Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Eu amo isso aqui. O Senhor ministrou muita coisa. Assim que eu me converti, assim que eu conheci essa palavra, o Espírito Santo me ensinou muita coisa e eu tive que corrigir muita coisa na minha vida. Eu tive que mudar muitas palavras. E esse versículo foi uma chave. Provérbios capítulo 18 e versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Existem dois poderes nessa coisa linda chamada língua. Eu digo que Deus é tão especialista, que Ele é tão inteligente, que quando Ele criou todas as coisas, Ele só deu uma boca e uma língua, para a gente não errar tanto. Ele deu 2 olhos, para a gente ver mais a palavra. Ele deu 2 ouvidos, para a gente ouvir mais a Ele. Mas Ele só deu uma língua. E essa língua abençoada, a gente tem que controlar ela. A gente tem que ter um domínio. E diz que existe 2 poderes na nossa língua. O poder de vida e o poder de morte. Então, aquilo que a gente tem falado, aquilo que a gente tem proferido em relação à nossa saúde, em relação às nossas finanças, em relação à nossa família, em relação a tantas coisas que a gente convive, é isso que tem nos carregado. Porque a Bíblia diz aqui que é do fruto dos nossos lábios que nós vamos comer. Eu medito muito sobre isso com a vida do meu esposo. Minha cunhada está aqui, ela sabe disso.
Meu esposo, ele foi para o espiritismo. E eu fui para o evangelho. Olha que contexto. E eu começava a falar dentro de casa, eu parecia uma louca. E minha filha dizia, mãe, a senhora está ficando doida. Aí eu dizia, eu estou ficando doida, mas esse negócio vai dar certo. Então eu falava o nome dele dentro de casa, assim, ele está em casa, amém? A gente tem que ter sabedoria. Eu dizia, Alain é um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem cheio da unção, um homem cheio do Espírito Santo, um homem manso, um homem brando. Eu estava chamando a existência daquele marido que eu queria. E eu falava, mas eu estava vendo outra circunstância. Eu estava vendo outro homem. Mas eu falava o que eu queria ver. O que eu queria ter. E eu ia comer dos frutos das palavras que eu estava falando. E quando ele chegava em casa, eu ficava bem caladinha. Mas eu tinha liberado uma palavra de poder. Eu tinha liberado, eu dizia, meu marido é isso aí. Porque Deus criou ele e formou ele no ventre da mãe dele. Desde quando ele estava no ventre da mãe dele. E ele veio para esse mundo para um propósito. E ele vai cumprir o propósito que Deus tem para a vida dele. E ele é um homem cheio de Deus. Só que ele não era cheio de Deus. Ele era cheio de outras coisas. Mas eu ignorava, porque eu estava vendo e eu estava falando o que eu queria ter. E hoje eu como dos frutos daquilo que eu falei, querida. Ele é um homem perfeito, é não. Mas é um homem de Deus. É um homem temente a Deus. É um homem da palavra. É um homem de princípio, de valores do Senhor. E um homem que serve ao Senhor. Amém? Então a gente fala, querido, aquilo que a gente quer ter. Fale o que você quer ter. O que é que você quer ter? Qual o sonho que você tem para você? Sabe que Deus é o Deus que realiza sonhos? Os seus sonhos não estão esquecidos, os seus sonhos não estão apagados. Agora você tem que começar a falar. Tem mulheres que precisam falar. O Senhor me mostrou que tem mulheres caladas com os sonhos que estão aí, que parece que você enterrou. Eu quero dizer que você não pode realizar, mas o Deus o qual que você serve, Ele realiza. Ele abre porta onde nem existe para ver você feliz. Ele quer ver a sua alegria completa. Agora, você tem que falar certo. Não fale errado, não fale a circunstância. Ah, está faltando, está dando tudo errado. Ah, comigo dá tudo errado. Por que com minha irmã dá tudo certo e comigo? É só corrigir as palavras. É só falar certo. Eu sempre tenho um costume, meus filhos rir. Desde muito tempo. Eu digo, essas mulheres nem sabem com quem está sentada perto de mim. Está sentada perto de uma mulher muito rica. Abençoada, próspera. Isso. Aí eles começam a rir. Eu digo, eu não sou rica, não. Se a Bíblia diz, e está escrito, que Jesus ele se fez pobre para que eu me tornasse rica. Eu sou pobre, querida. Pobre é o diabo. Nós temos que nos ver ricos, independente se eu tenho dinheiro na bolsa ou não. Eu não sou o que eu tenho, eu sou o que eu sou. E a Bíblia diz que nós somos abençoadas, nós somos protegidas, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando alguém tenta te tocar, eles não estão tocando em Maria, em Josefa, em Socorro, em Sueli, em Onaí, em Daluz. Eles estão tocando no Deus que nós servimos. E é com Deus que eles vão prestar conta. Só não tenta te justificar, querida. Não tenta. Não tenta te justificar para ninguém. Se alguém errou com você com palavras danosas, guarda teu coração. Guarda teu coração. A Bíblia diz que em qualquer situação, guarda o coração. Porque é do coração que procede as fontes da vida. E a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo, deixa eu ver aqui, 12, 34, que a boca fala do que o coração está cheio. Se a gente está cheio de incredulidade, nós vamos falar incredulidade de janeiro a dezembro, de segunda a domingo.
Se a gente está cheio dos nossos eus, dos nossos achômetros, de isso, daquilo. Eu conheço mulheres que só falam doença. Eu não gosto de estar perto dessas mulheres, não. Eu não gosto de estar perto de mulher que fala palavra negativa. Eu não tenho, eu não consigo, eu não posso. Eu gosto de estar perto de mulheres. Eu gosto de estar associada com mulher que pode estar tudo o contrário. Mas ela diz, eu posso, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou avançar, eu não vou parar, tudo vai dar certo. Porque onde eu colocar minhas mãos, tudo há de prosperar. Querida, eu já olhei para a minha geladeira que só tinha garrafa d'água. Eu impus as minhas mãos, eu chamei a existência. Quando eu terminei, um pastor parou um carro com uma feira que era aquela recalcada, sacudida e transbordante. Porque nós temos uma boca para liberar palavras. E não, mas pai, o que está acontecendo? Que minha geladeira está assim? Eu não. Eu chamo a existência. A gente tem que falar aquilo que a gente quer, que a gente deseja. Em Tiago, capítulo 1, diga, as minhas palavras têm um poder criativo para mudar a circunstância dentro da minha casa. Isso aí. Deixa eu encontrar Tiago aqui. Aleluia. Tiago, capítulo 1, e versículo 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Ou pode dizer, minhas amadas irmãs. Toda mulher seja. Eu estou só mudando um pouquinho. Porque aqui é culto de mulher mesmo, né? Então ele está falando conosco. Seja pronta para ouvir e tardia para falar. Sabia que a gente não tem que ser rápida para dar resposta a ninguém. Deixa que Deus vai dar resposta a muitas pessoas. Eu e você não temos necessidade de dar respostas rápidas quando as pessoas pisam no nosso carro, quando toca na nossa ferida. E sabe, às vezes a gente está vivendo uma vida em algumas áreas fragilizada e o inimigo parece que ele é sutil, não. Ele é. Ele usa pessoas para tocar mesmo naquela área que eu e você está perseverando. Não é assim? Aí você só faz rir. Só sorria, que tudo vai bem. Mas a gente tem que ser tardio no falar e pronto para ouvir. É muito difícil, às vezes, a gente pegar um telefone e alguém e a gente só aqui. Mas sabe, às vezes tem pessoas que só estão precisando de um ouvido. E nós carregamos uma unção de abençoar. Queridas, a gente não precisa de mulheres, nem mães, nem esposas, nem filhas, para dar resposta a todo mundo muito rápido. Ah, Socorro, mas eu não consigo me calar quando a circunstância, quando alguém me aperta. Você consegue. Você consegue. Porque existe um poder que habita dentro de mim e de você. E esse poder nos dá capacidade. Tem frutos do Espírito Santo que nós já podemos desfrutar desses frutos. Não é os dons ministeriais. Muita gente está correndo atrás de tocar nos dons ministeriais. Isso é besteira, gente. Isso é bobagem. Se a gente anda nos frutos, os dons vão operar sem nem você imaginar. Eu e você estamos andando em amor, estamos andando na longanimidade, estamos andando na paciência. E daqui a pouco os dons ministeriais começam a operar através de você sem nem você desejar, sim. Mas andando nos frutos do Espírito, sendo tardia no falar e pronto para ouvir. A gente não tem que ser mulher rápida, de estar falando muito rápido, de ser tagarela,
de falar demais dentro da nossa casa, de quando um filho errar e a gente tem que corrigir. Querida, às vezes o corrigir, cria um aborrecimento e vai haver um desligamento de uma comunhão de mãe com filho. Não, querido, quem convence é o Espírito Santo. Ama e tem paciência. Ama e tem paciência. Só o amor constrange. O muito falar, o muito corrigir vai atrapalhar, às vezes, o poder do Espírito Santo. Quando a gente se cala, a gente vê o agir de Deus fazendo por nós. Indo aonde a gente não pode ir. E seja na vida com o esposo. E seja na vida de um familiar. Na vida de um filho. E filhos, nós vivemos fase com eles. E tem fases que não é fácil, mas a graça nos dá força. A graça é o poder de Deus para nos capacitar para viver aquela situação. Tem a fase do bebê, tem a fase da criança, do pré-adolescente, dos jovens, são fases. E depois, até quando eles saem de casa, eles não deixam de ser filhos. A gente só não pode mais intervir na vida deles, porque eles agora saíram. Então, é eles quem tomam as decisões. Mas a gente não deixou de ser mãe para colocar o joelho no chão e orar. Porque por aí, quando eles saem, eles começam a tomar decisões erradas, que não só desagrada a Deus, mas desagrada a gente. E aí você vai deixar de amar seu filho porque está desagradando o que você não queria que ele estivesse fazendo? Você tem que continuar amando. Agora, só tem que ter cuidado no falar. Porque o muito falar, a gente vai errar. Eu não sou de falar muito. Eu nem sou de falar muito. E quando eu estou bem calada, meus filhos e meu esposo já sabem que tem alguma coisa que está me aborrecendo. Que eu não estou gostando. E sabe qual é a minha resposta? O silêncio. Mas eu fui lá no quarto e eu falei com o que pode resolver. Entra no teu quarto. Fala com teu pai em secreto, que em secreto ele te recompensará. Nós temos um pai bem perto. Amém? Mas nós temos que ter cuidado. Ter cuidado, querido. A boca tem que falar palavras certas. A nossa boca não temos que estar falando. Querido, com a nossa boca a gente louva ao Senhor, a gente exalta o Senhor e daqui a pouco a gente sai de um culto como esse e às vezes está falando alguma coisa da nossa irmã, de uma pessoa que está no corpo de Cristo. É como está lá no livro de Tiago que fala sobre a língua. Com a língua nós, bem dizendo, com a língua nós amaldiçoamos. Não, nós temos que vigiar, dominar. Como diz que ele dominava, né? O que põe na boca do cavalo, como é? O cabresto, né? Ele deu a comparação da língua que estava dominando. O leme que governa um navio comparou com a língua. Imagina, tem coisas que a gente tem que pegar a nossa língua como leme, que está governando um navio. Às vezes chega uma turbulência, uma situação tão difícil na nossa família, que a gente tem que dominar a nossa língua como aquele leme, que está governando todo aquele navio. Porque essa língua, querido, nós temos que abençoar o nosso lar, abençoar a nossa casa. Pode estar tudo de perna para o ar, mas a sua palavra libera palavras de poder. Libera palavras de poder. Libera palavras criativas, de influência. Influência para mudar todo o contexto da casa. Mas temos que ter cuidado com as palavras. Sabe, às vezes eu tenho zelo. Às vezes até dentro da igreja existe isso. Tem uma pessoa que, vamos dizer, a gente corta o cabelo, uma pessoa não sabe o que dizer, aí tem uma brincadeira meio chata. Aí eu fiz um corte do cabelo, saí do salão aborrecida, porque não ficou do jeito que eu gostei. Já aconteceu isso? Porque comigo já aconteceu. Aí, por infelicidade, aí a gente encontra uma irmã abençoada, aí, toma uma palavra negativa. Aí a gente fica mais para baixo ainda. Às vezes a gente ganhou um pezinho a mais. Mas tu tá tão gorda, mulher.
Pelo amor de Deus, não diga isso não. Porque isso pega o autoestima da mulher e faz... Se a gente vê que nós estamos mais cheinha, a gente vai trabalhar para diminuir. Tendo equilíbrio na boca e muita coisa. Mas se a gente vê uma irmã também assim, não vamos dizer que ela está gorda. Ela ganhou o bebê, não vamos falar isso, querido. Vamos dar palavra de autoestima. Vamos dizer palavra para levantar, para erguer. A irmã está passando por algum problema de enfermidade. Ai, fulana, você está tão mal. E aqueles remédios você está tomando. Não, querida, libera a palavra de cura. Irmã, você não é doente, você é sarada, você é curada. Jesus já levou sobre si toda dor, você não é doente. Jesus já tomou essa situação e Jesus vai mudar e transformar. Pega na mão dela, ora por ela, concorda com a fé dela, libera a pessoa, mas muda as palavras. Dentro de casa, o filho está passando uma situação, aí você parece uma bomba atômica. Fala rápido e detona a vida do filho. Criou um clima de separação. O filho vai aborrecido para dentro do quarto. E aí? Quem está dançando? O inimigo. Não. Até porque nós já tivemos a idade que nossos filhos teve. A gente errou como os filhos erram. Quem já nasceu adulto, maduro, sensata, prudente? Ninguém. A gente vai aprendendo. Hoje eu vivo situações que com 18 anos, 19 anos, eu tomava atitude diferente. Eu me casei com 18, fui mãe com 19. Hoje eu digo para muitas meninas, não estou arrependida de ter casado. Nós já temos 44 anos de casado, eu me casaria de novo e com o mesmo homem. Porque meu marido é um homem íntegro. Amém? Ele é um maridão que abre até a porta para eu entrar. Ainda é da moda antiga. Amém? Ele é um marido paizão. E assim, eu me casaria. Só não me casaria com a mesma idade que eu me casei. Porque casamento muito nova, a gente renuncia a muitas coisas. Não é assim? Por exemplo, amanhã é dia das mães. Qual é a mãe que não renunciou sua vida? Às vezes um estudo, um trabalho, uma noite de sono, isso e aquilo pelos filhos. Mas é tão bom ser mãe, né? Que gratidão é ser mãe. E existe uma graça. Mas existe uma graça e um poder sendo liberado de você criar o seu mundo criativo dentro do seu lar. A gente precisa mudar o ambiente da nossa casa pelo poder das palavras que estão saindo da nossa casa. O que você ainda não está vendo, que você deseja, comece a falar. Comece a falar. Amém? 1 de Pedro, capítulo 3, e versículo 10. Diz assim, pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie o seu corpo. É assim? Refreie, diga a minha língua, do mal. E evite que seus lábios falem dolosamente. Quem não quer viver dias felizes? Eu quero. Mas o primeiro lugar que eu quero viver dias de céu na terra, não é dentro da igreja. Não é na rua com as amigas. Não é no shopping gastando dinheiro. É dentro da minha casa. Quem não quer viver dias felizes? Mas para mim viver dias felizes, eu tenho que refrear a minha língua. De falar dolosamente. Às vezes, querido, um filho vem para desabafar, a gente escuta. Se na hora não chegou a impressão de um conselho certo, ora. Só ora. Mas não dá um conselho errado. Se o marido chegou cansado do trabalho, meio desanimado, e tem aquela conferência, e tem aquele culto na igreja. Eu já vi mulheres fazendo isso, viu?
Aí o marido chega, eu estou tão cansada. Aí a alma dele viaja, né? Eu não sei não sei o quê. E começa a falar, porque foi um dia cansado para ele. Aí a mulher vai e apoia. Meu filho, a gente já faz isso, faz aquilo, não sei o quê, não é reconhecido, não sei o quê. E babababá. Não. Dá um beijo na cabecinha dele, alisa os ombros dele e diz, meu amado, você é um homem forte, você é um homem valente. A Bíblia diz, seja forte, valente, corajoso. A Bíblia diz, meu filho, que Deus dá força àquele que se encontra cansado. Vamos lá, toma um banho. Quando a gente chegar na igreja, vem um bálsamo, vem uma força, vem um vigor. Você animou a seus filhos, a seu esposo, a não se submeter ao desejo da carne e ficar em casa. Então, ter cuidado de dar um conselho certo, na hora certa, no momento certo, no tempo certo. Mas não dar um conselho errado. E hoje nós temos as redes sociais, né? O povo, eu não foge até o nome, fica tipo alfinetando, mandando mensagem, às vezes, querida, para amiga, para pessoas da família em rede social. Isso é muito pobre. Eu uso rede social e uso. Eu fiz uma viagem agora com meu esposo, mas eu postei foto. Mas eu postei. Sabe por que eu postei? Porque eu sei o que foi que Deus fez. Antes de encerrar, eu vou dar um breve testemunho bem rápido dessa viagem. Só para vocês verem que Deus não esqueceu os seus sonhos. Não esqueceu os seus sonhos. Porque Ele nos ama por iguais. Sabe, eu tinha um sonho há muito tempo. Que eu falava dentro da minha casa e falava. Então, isso para meus filhos e meu esposo era uma realidade. Eu queria conhecer Gramado. E eu dizia que ia andar nas ruas de Gramado. E eu dizia que ia andar na Snow Lake, no gelo. E eu dizia que ia na Igreja Canela. E eu falava como se eu já estava lá. E eu queria que o Espírito gerasse aquilo no coração do meu esposo. Porque eu queria que ele pegasse junto comigo. Tudo a gente faz junto. E eu comecei a falar. Nós temos um filho que mora em Curitiba e nós nos prometemos de todo ano fazer uma visita a ele, porque essa distância é necessário de vez em quando ir lá, dar um beijo, tudo aquilo. Então, quando foi em dezembro, nós fomos para uma conferência e ele está junto com ele. Então, por causa disso, eu disse, filho, esse ano nós não vamos mais vir aqui em Curitiba, porque esse ano eu vou para Gramado. E Alain olhou assim, eu disse, não é Alain, nós vamos para a Gramado. Ele fez amém. Quando ele diz amém, eu disse, está fechado. Aí quando eu voltei de Curitiba, eu já comecei, pai, obrigada, porque a gente já vai para Gramado. Eu já vou arrumar a mala, nós vamos para Gramado. E comecei a falar. E meu esposo começou a olhar as passagens. Ele tem uma oficina, começou a pesquisar as promoções. Aí um dia ele chegou em casa e disse assim, ele me chama de nega. Nega, eu estou olhando as promoções para a gente ir para Gramado. Eu disse, glória a Deus, aleluia. Nós temos um Deus de toda provisão. Vai chegar dinheiro, vai sobrar e não vai faltar. E eu comecei a falar. Nós temos um amigo de muitos anos, que vai para Gramado há mais de 12 anos. Então, ele tem uma experiência e a gente não queria ir por agência de turismo. Porque a gente fica muito preso, a gente queria estar solto. E ele foi perguntar a esse amigo nosso os pacotes, como era que a gente fazia, a locação de um apartamento, para a gente ter uma instrução. E Deus trabalha, querido. Esse ano eu tive um aniversário no mês de março que Deus me surpreendeu. Mas Ele escancarou meu presente. Eu ganhei um presente que eu fui abençoada num final de semana só, em 2 apartamentos de João Pessoa. E eu amo praia. E para completar, minha família estava junto. Mas assim que a gente volta. Aí meu esposo chegou e disse, eu falei com fulano para ele falar comigo, me dar as instruções e eu estou vendo as promoções. Glória a Deus. Quando foi outro dia, ele chegou em casa e disse, fulano foi lá na oficina e disse assim, diga a Socorro que ela é uma mulher de oração, que ela continue orando, porque tem uma resposta para chegar para vocês. Eu disse, agora que eu vou acelerar a minha oração.
E eu já comecei a agradecer. Querido, na mesma semana, aquele casal ligou para nós, eles têm uma programação numa rádio, de vez em quando a gente ministra lá. Gente, se eu passar só um minutinho, vocês me perdoam. Só para vocês verem que os sonhos de vocês não estão esquecidos. E aquele casal ligou para Alain e disse assim, amanhã, 7 horas da manhã, a gente está dentro da sua casa para tomar um café com você. No sábado de noite, querido, eu tinha um compromisso. Eu digo, mas tem uma graça para me dar força. Quando eu cheguei do compromisso, eu deixei a mesa toda pronta. Eu fui cortar salada, eu fui adiantar massa tapioca, eu fui cortar queijo, eu fui cortar bolo, eu deixei um banquete. Eu digo, tem notícia boa. Tem notícia boa vindo para a gente aí, tem coisas boas. E quando 6 horas, eu fui colocar café, chá, suco. 7 horas, ele estava tocando no interfone. Minha irmã, Jesus fez tão presente na minha mesa. Foi um derramar de choro naquela manhã. Que eu fiquei, Deus, como é que você fez isso, Deus? Como? Esse irmão conhece muitas pessoas através da rádio. E um dos patrocinadores, ele já ia para Gramado, esse amigo nosso. E essa outra pessoa chegou e disse, quando é que vai para Gramado? Ele disse, eu comprei a passagem, mas eu acho que eu não vou, porque a situação mudou e eu não sei se eu vou. Ele disse, gente, por quê? Aí ele disse, mas tem um pastor, amigão de muitos anos, que, rapaz, eu fui na oficina dele e algo está mexendo no meu coração. Ele disse que a esposa dele tem um sonho de conhecer Gramado. Ele disse, é mesmo? Como é o nome desse pastor amigo seu? Essa pessoa não quer se identificar. Vocês vão ver o que essa pessoa fez. Ele disse, você vai para Gramado. E esse seu amigo pastor e a esposa dele vai para Gramado. Queridas, nós somos para Gramado. Com tudo pago. Tudo. Diga tudo. Tudo. Eu saí de Campina Grande e voltei para Campina Grande. Tudo. Eu sei quem é essa pessoa? Não. Mas Deus sabe. E como esse homem vai ser recompensado. Como esse homem vai ser galardoado. Eu andava em Gramado chorando. Eu dizia, Alain, me belisca, porque eu estou vivendo um sonho sem me acordar. Querido, Deus fez detalhes. Eu comecei a comentar com meus filhos, com meu esposo, dizendo o que eu ia fazer lá. Eu disse, olha, se eu gosto de tirar volta, agora é que eu vou tirar. Eu vou tirar, porque o inimigo tem que ver o paizão que eu tenho. Um pai de presente, um pai que realiza sonho. Sabe, querida, eu não sei quem é esse homem. Mas eu não vejo uma pessoa, eu vejo Deus usando essa pessoa. Usando. E eu disse, Alain, quando eu chegar em Gramado, um motorista, já tudo pago, tá? Foi nos buscar em Porto Alegre, porque o aeroporto é em Porto Alegre. Eu disse, Alain, onde tem aquela placa assim, Gramado, é a primeira foto que eu quero tirar e os braços assim. Olha, cada foto eu sei o que eu estava vivendo. Eu sei o que o Espírito Santo estava me dando. E, enquanto a gente estava, eu estava com tanto sono, querido. Nós viajamos a madrugada toda. O motorista estava lá, pontual. Eu estava assim, com sono. Eu só queria era dormir. Eu digo, mas eu tenho que viver o meu sonho. Eu tenho que estar acordada. Eu não vou dormir. Eu vou curtir. E quando ele disse, quer tomar um café? Eu amo café. Ele parou num lugar maravilhoso. Detalhes que eu amo. Quer fazer um passeio no labirinto? Meninas, o labirinto é top. Eu disse, eu quero é tudo. Quando a gente chegou em Gramado, eu não pedi para ele parar o carro. Ele parou e disse, vou tirar uma foto ali. Eu disse, meu filho, você está sendo guiado. Você está sendo guiado. Olha, sabe assim, detalhes. Cada passeio eu via Deus. Eu via Deus presente. A última noite eu fiz questão de ir para a
frente da igreja de Canela. Meu Deus, a igreja é um show, é deslumbrante. Eu disse, Alan, eu quero tomar um café ali olhando para aquela igreja, porque nós vamos nos despedir, porque amanhã a gente volta para Porto Alegre. Querida, está no meu celular. Deus preparou um louvor que eu amo esse louvor. Tua bondade me seguirá. O cara ali tocando esse louvor de frente para mim. Eu disse, isso não é Deus. Isso não é Deus. E eu gravando e mandando vídeo para meus filhos. A gente vai para Porto Alegre. Quando chega em Porto Alegre, o sonho de Alan, nem sabia. Ele me disse quando chegou lá. Porque ele soube, a gente ia chegar na terça tarde, ele soube que de noite o Grêmio ia jogar. E disse, a gente vai para assistir o Grêmio. Eu nunca fui no estádio, mas para fazer a alegria do meu esposo, eu fui para o estádio. Eu pulei com ele, eu vibrei, eu vivi. Sabe o que era que a gente estava vivendo? O sonho que o meu Deus promoveu. Mas sabe, eu iniciei falando do poder das palavras. Sim, tem mais uma questão, viu? Antes disso acontecer, meu esposo chegou porque ele agora é aposentado. Ele está todo orgulhoso porque ele se aposentou. Aí o povo não para de ligar para ele fazer empréstimo, Quando ele foi olhar as promoções das viagens, ele chegou de meu dia em casa e fez, nega, eu vou fazer um empréstimo para a gente ir para Gramado. Eu disse, vai não. O nosso empréstimo vem lá do céu. Está chegando dinheiro dos 4 lugares dessa cidade. Dinheiro vai sobrar, dinheiro não vai faltar. Você vai com dinheiro no bolso. É dinheiro, não é nem Pix, é dinheiro. E você vai voltar. Não foi assim que aconteceu? Agora, se eu dissesse, Alan, meu filho, faça um empréstimo. Que empréstimo? Não estou dizendo o quê, querida? Se às vezes existe uma necessidade, a gente faz. Mas no meu espírito não vinha aquela direção. Amém? Então, o que é que nós temos que falar? Palavras. Liberar palavras. Eu dei esse testemunho. Mas são coisas que a gente está sonhando. E eu tenho outros sonhos. E vai acontecer. Vai acontecer. Porque o nosso pai é um pai de repente. É um pai bem presente. Amém? A gente não tem que focar, queridos, as nossas faltas no homem, no marido, no salário. Eu nunca foquei minhas finanças em homens. Eu nunca nem trabalhei. Mas não me falta nada. Não me falta nada. Eu sou bem realizada. E sabe, chega um tempo que você nem pede. Você nem pede. As coisas chegam. Eu estou vivendo essa fase. Eu cheguei a essa fase de 62 anos, que eu não estou nem pedindo. As bênçãos estão chegando e me acompanhando. Estão correndo e me acompanhando. E eu digo todo dia, Pai, a tua bondade me cerca todos os dias. Bondade e misericórdia vai me seguir durante esse dia. Presente está chegando. Presente está chegando. Presente está chegando. Você mima a sua filha. Eu sou sua filha. Eu não sou adotada, eu sou filha. Diga, eu sou filha. Amém? Então, uma coisa que você tem que mudar. Corrige. Corrige as palavras. Joga as palavras erradas. Joga as palavras negativas. Você não precisa se associar com pessoas que falam errada. Se associe com mulher de fé, com mulher de constância, com mulher da palavra, com mulher de firmeza, com mulher de oração. Você pode até andar uma horinha ou outra, mas não se associe. Associação é você viver todo dia aquela coisa. Amém? Então, eu já passei da hora, mas a esposa do pastor me ama e me perdoa. Amém? Vocês também, queridas. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu não contei ainda esse testemunho a ninguém. Vocês são as primeiras irmãs que eu estou compartilhando. As pessoas únicas que souberam. E quando eu falo disso, minha vontade é só chorar. Então, Deus é um Deus. Eu quero dizer a você, fale seus sonhos. Fale seus sonhos.
Fale seus sonhos, que você vai viver sonhos. Sabe que nós estamos vivendo nos últimos dias e Deus está acelerando coisas para que veja nós felizes. Coisas vão ser aceleradas na sua casa, na sua família, porque você ama a palavra de Deus. Amém? Então, Pai, eu quero te louvar e te exaltar pela sua palavra. Obrigada, Senhor, porque você diz que nós temos que ser mulheres prudentes, mulheres sábias, mulheres que têm cuidado no falar. E o Senhor ministrou ao meu coração, ao coração das minhas irmãs, que nós temos que ter zelo no que sai da nossa boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E nós temos que estar cheio da sua boa palavra. Porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma situações, que traz a existência de coisas que estamos esperando. Eu abençoo a vida das minhas irmãs. Eu declaro paz nos seus lares, paz na vida dos seus filhos. Eu declaro portas abertas. Eu declaro prosperidade chegando num lugar de falta. Eu declaro cura, eu declaro saúde plena, Pai. Eu abençoo os lares das minhas irmãs. Eu repreendo toda preocupação na mente delas, toda ansiosidade, todo medo, toda insegurança que tenta chegar na sua vida. Mas eu libero uma unção de paz, uma paz que excede todo entendimento, guardando a mente e o coração das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, tia. A senhora pode ficar aqui? Aproveitar para orar por ela, né? Porque a gente recebe, mas não estou com essa intenção, não. Você pode estender sua mão para cá? Pai, te rendemos graças pela sua palavra. Te rendemos graças por essa palavra que você trouxe ao nosso coração. Obrigada pela vida da irmã Socorro. Nós declaramos sobre ela a tua graça abundante todos os dias da sua vida. Muito obrigada, Pai, por essa palavra que você colocou no coração dela. Declaramos ela colhendo tudo que ela tem plantado no seu reino abundantemente. Em nome de Jesus. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui em nosso meio que ainda não confessou Jesus como o Senhor na sua vida e quer fazer isso nessa noite? Tem alguma mulher em nosso meio que quer confessar Jesus como Senhor? Com todas salvas? Amém. Então, se existe mulher que está aqui, que já aceitou Jesus em nosso meio, que quer receber o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, você também pode vir, a gente vai estar orando por você e você vai ser cheio nessa noite. Tem alguém no nosso meio? Não? Tem alguém que está passando por algum momento de enfermidade, que quer oração por cura? Também existe unção para a gente liberar sobre a sua vida, sobre cura. Vem aqui, Rose. Tem mais alguém que está passando por algum momento de enfermidade? Amém. Em todo tempo. Você não aproveita para voltar para casa liberta. Amém? Eu vou aproveitar, já que ela está aqui, ela também é ministra de cura e ela vai estar orando por vocês. Amém? A bondade de Deus. És fiel em todo
tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao meio fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, vivo na bondade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra abençoada nós tivemos, né, minha irmã? Uma palavra abençoada. Eu não sei se você sabe, eu já falei aqui outras vezes, mas eu não nasci em um lar cristão. Mas mesmo assim, eu nunca ouvi palavras negativas dentro da minha casa. E assim, às vezes a gente, quando é adolescente, né, jovem, a gente dizia, eita, droga! Aí minha mãe dizia, não fale isso não. Cuidado no que você fala. Sabe, eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer isso hoje. Mãe, vem aqui. Eu quero honrar a sua vida. Amém. Isso. Cantarei a bondade de Deus. Então foi com ela que eu aprendi. Foi com ela que eu aprendi. Sabe, a gente conheceu o Evangelho, eu já tinha acho que uns 10, 12 anos. A ministra da noite é minha tia, ela que me levava para a igreja. E eu já agradeci a ela muitas outras vezes também. E assim, se eu tenho um caráter bem formado hoje, foi por causa dela. Ela me ensinou muitas coisas. Sabe, se eu não falo negativo hoje, nem foi por causa do Evangelho. Glória a Deus pelo Evangelho. Mas se eu não falo negativo hoje, foi por causa dela. Ela me ensinou tudo o que eu sou hoje. Uma pessoa de caráter, uma pessoa que não mente. Sabe, você não vai me pegar mentindo. Uma pessoa que chega cedo, foi com ela que eu aprendi. Uma pessoa que é sim, sim e não, não, foi com ela que eu aprendi. Obrigada, mãe. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser. Aleluia. Entrego tudo a ti. Glória a Deus. Existe visitante em nosso meio. Se você está aqui pela primeira vez, você nunca veio, você está conhecendo a nossa igreja pela primeira vez, então sejam bem-vindas. Voltem sempre. Vocês serão sempre bem-vindos em nosso meio. Já sabem o endereço. Então, os nossos cultos são nos domingos, às 18 horas, né? Que a gente costuma dizer às 6 horas da noite. E nas quintas-feiras, às 20 horas, que é 8 horas da noite. Então, se vocês quiserem vir, sejam bem-vindas. Estaremos aqui para receber vocês novamente, tá bom? Glória a Deus. No próximo sábado, dia 16, nós vamos ter um workshop de maquiagem. Lembra que a irmã falou que ela foi para Gramado? Mas ela precisava estar bem arrumada, bem chique, bem maquiada em Gramado, né? Então, para isso, ela precisava saber fazer maquiagem nela. Então, no próximo sábado, a gente vai ter um workshop de maquiagem aqui na igreja, de 9 da manhã às 2 da tarde, certo? Custa somente R$20. Então, se você quiser, a gente vai estar fazendo inscrição até o próximo domingo, sem ser esse, o outro, certo? Vai ser o último dia de inscrição. Então, a gente que é mulher, a gente precisa se representar bem, a gente gosta de andar bonita, né? Precisamos melhorar o que a gente já tem. Então,
nós vamos ter esse workshop para abençoar a sua vida, tá bom? Para quando você chegar em Gramado, você já saber fazer a pintura lá e ficar bem chique, certo? Glória a Deus. Aleluia. E aí, a gente dando continuidade a esse momento, a gente vai fazer um sorteio, tá certo? Quem aqui não recebeu o papelzinho? Quem não recebeu? Vocês não receberam, as duas meninas não receberam. Tá chegando, tá chegando. Embaixo da sua cadeira, só que é na parte da frente. Isso, na parte da frente. Vê se tem algum papelzinho aí. Eita, glória! Segura aí seu papelzinho. Tá faltando um. Se tiver cadeira vazia e você tá sentada de lado, procura. Se você não ganhou, procura que deve ter aí. São 3, na parte da frente. Oh, glória! Vamos lá, gente, pra gente não passar batido, certo? Vamos lá, vamos fazer o sorteio. Tem coisa boa ali atrás pra gente. Vamos lá, a Adriana vai estar tirando aí as pecinhas pra gente. Olha aí, começa a falar, ó. Hora de praticar. É hora de praticar, a gente já ouviu aqui, agora precisa praticar. Vamos lá. O primeiro, eu vou ver agora quem foi a primeira que agiu em fé na prática da palavra. Eita glória, gente! Número 12. Sabe quem é o número 12? Eu. Olha aí, tá vendo? Funciona. Funciona, vocês viram que é ao vivo, né? Aqui não tem pegadinha, não. Quem vai ser a segunda mulher de fé? Eita glória! Eita glória! Número 11. Jéssica. Bora, mulher de fé, fala! Pratica a palavra. Número 20. Bora, gente, pratica a palavra. Eu vou ganhar. Pratica a palavra. Número 16. Ai, vou lá atrás. Bora lá. Número 4. Número 1. Tá chegando, olha aí. Bora, vamos crer. Número 21. Tá, glória. Número 19. Número 23. Sacuda. Número 8.
abaixo. Eita, Glória, tem 2, ainda dá tempo de você crer. Opa, calma aí. Número 9. Tá faltando 1. Ó, ainda dá tempo de crer. Tá faltando 1. Quem não recebeu só precisa de 1. Vamos lá? Número. Começa com 2. 22. A fé fala e a fé funciona. Minhas irmãs, você que não recebeu um brinde, deixa eu dizer um negócio a você. Você tem a oportunidade de chegar em casa e declarar aquilo que você aprendeu hoje. Amém? Então a gente vai ter um coffee break ali. Não vou embora para casa correndo, porque a gente precisa se confraternizar, a gente precisa conversar com você, dar um abraço, um beijo, um cheiro, certo? Então a gente vai se confraternizar ali atrás. Falo com as irmãs aí, tudo certo, amém? Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, eu transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, eu transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor.